Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ricardo e proposta aqui desse vídeo é continuar a novelinha sobre o High Octane, né? Esse simplificador aí. E a gente já tá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro estágio e sobre a parte de seguidor de catodo, para a gente ver aí o que acontece, né? Qual que é essa função aqui. Bom, no vídeo passado a gente estava saindo aqui, a gente estava no final do segundo estágio, né? A gente estava pegando sinal aqui, a gente viu que a gente tem uma impedância aqui, essa impedância de saída, né? E já vimos também que o controle desse ganho ele já conseguia clipar bastante o sinal aqui. Então a gente viu que o sinal ele sofreu uma amplificação significativa, não me lembro exatamente agora quanto que foi, né? Mas é só ver lá no outro vídeo. E a gente também viu que quando a gente mexia aqui no potenciômetro, colocava ele no máximo, né? Ou seja, tudo aqui sentido número 1, 2 aqui, já começou a clipar a senoide e, consequentemente, a gente já tem então uma certa distorção, tá? Então a ideia aqui, a gente aqui Proteus. Bom, aqui a saída do segundo estágio, aquele ponto que eu falei. Então daqui para cá, a gente está chegando no terceiro estágio. Importante salientar que o terceiro estágio é composto por uma válvula duplo triodo e que a alimentação é um pouco mais elevada do que o do primeiro estágio, tá? O primeiro estágio é 234 volts, o terceiro estágio e o seguidor de catodo, eles têm uma alimentação de 250 volts. Esse estágio ele não é tão sensível quanto o primeiro, tá? Então acho que por isso que é necessário um pouco mais de filtragem, tá? Lá no primeiro por causa da fonte. Acredito que se não tiver uma boa filtragem ali vai estar pegando alguma interferência, oscilação da fonte, tá? Então esse estágio aqui ele não é tão sensível, tem o meu sinal. Essa válvula ela está polarizada parecida com as outras, tem um resistor de carga de 100k, exatamente igual aos outros, capacitor de um filtro, um bypass aqui para altas frequências, né? E um resistorzinho de 820 ohms. Esse resistor aqui ele tem a metade dos outros, quase, né? Quase a metade dos outros resistores que a gente estava utilizando, né? Ó, no primeiro aqui, meu mouse tá meio doidão. Ó, aqui ó, tem um 2.7k, esse segundo já caiu para 1.2 e seguindo mais ou menos essa lógica aí, aqui foi para 820. Depois eu vou falar um pouco sobre a polarização, não vou falar nesse vídeo, vou falar em outro, tá? Usando aquelas calculadoras que eu já mencionei no vídeo passado ali, para a gente ver a reta de carga dinâmica e estática, ok? Então o sinal passou por esse potenciômetro, né? E pelos resistores aqui, resistor 220 de polarização e tal. Lembrando que para carga C ele está vendo um resistor de 500k em paralelo com um resistor de 440k, tá? Chegou na grade, então vai modular a grade e vai amplificar o meu sinal de novo, tá? Então vou ter uma amplificação aqui. Depois a gente dá uma olhada aqui no osciloscópio, já vou mostrar. Então, depois do terceiro estágio, olha só essa ligação, brother. Aqui, isso aqui é como se fosse um buffer, tá? Só que não é simplesmente um buffer, ele te dá um offset no sinal, tá? Como se o sinal continuasse alternado, mas ele dá um offset por causa da corrente contínua que eu tenho em cima desse resistor aqui. Ok? Então, ó, veja só, o sinal está saindo aqui no anodo, ele vai chegar na grade, aqui é só para o osciloscópio, tá? Está saindo aqui do anodo, ele vai chegar na grade, e olha só, o meu anodo dessas válvulas, ela tá ligado direto no 250, brother, eu não tenho resistor de carga aqui, consequentemente, o meu resistor, o que seria o meu resistor de carga, né? Ele vai estar lá no catodo. Estão vendo? Então, o que acontece no final das contas? É como se eu tivesse uma cópia do meu sinal, tá?
a minha amplificação ela vai chegar perto de 1. 0.9 vai ser 0.92, alguma coisa assim, tá? A minha amplificação. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a cópia de um sinal, desse sinal aqui. Eu vou ter essa cópia aqui com, digamos assim, um poder de corrente maior, tá? Por que que é necessário isso, né? Por causa que o próximo estágio, que eu não vou falar hoje, ó, o que eu tenho depois no próximo estágio? Eu tenho então todos os meus potenciômetros do equalizador, tá? E aqui eu vou ter meu controle grave, médio e agudo, e ainda um master que vai mandar lá para a minha válvula de potência, ok? Existem amplificadores que essa configuração de filtros, porque isso aqui é um monte de filtro, né? Eu vou fazer um comentário exclusivo para esse aqui. Um monte de filtro, eles vêm antes, tá? Eles vêm lá depois do primeiro estágio, tá? E nesse caso aqui ele está quase por último, né? Tem outros amplificadores que são parecidos também. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o JCM também é parecido, o Soldano, tá? Eles têm essa característica aí, os amplificadores de high gain, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na simulação para mostrar para vocês como é que ficou. Tá? Bom, vou mandar simular, mas eu quero estar com o controle aqui, ó, desses dois potenciômetros, ok? Vamos lá então. Olha lá, apareceu o bicho. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar cancelando aqui as minhas formas de onda e a gente vai dando uma passada para ver. Então essa onda que está em amarelinho é essa onda no primeiro estágio, ok? Perceba que ela está em 10 volts por divisão. Eu procurei uma excursão aqui no meu potenciômetro que eu não ofendesse tanto a minha forma de onda, tá? Não distorcesse, não clipasse ela, beleza? Então eu estou pegando esse sinal exatamente aqui, o sinal está vindo purinho depois do primeiro estágio. Aí agora eu vou acionar o segundo estágio. A gente já vê uma amplificação considerável, quase que 3 vezes, tá? Se a gente for contar. Eu coloquei na mesma escala, então tem 10 também por divisão. Perceba que o meu potenciômetro ele não está na soca, ele está uma excursão bem generosa. Os dois, né? Estão bem próximos do equivalente do zero aqui, apesar de que eles são logaritmos, né? Então também tem que tomar esse cuidado aí. Mas ó, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 vezes 10, eu tenho 50 volts pico a pico. E na forma da outra onda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então 15 vezes 10, 150. Então 3 vezes, né? Eu ganhei um ganho aí de 3 vezes a minha amplitude depois do primeiro estágio, ok? Então no segundo estágio já triplicou o tamanho do sinal, ok? Então vamos adicionar agora o quarto estágio, que é exatamente, ó, eu tenho meu segundo estágio, entrou aqui, eu vou pegar o terceiro estágio, tá? O terceiro estágio está bem na saída dessa válvula aqui, ó, da válvula do terceiro estágio, é tudo 12x7, né? Vou acionar aqui, terceiro estágio. Então eu tenho essa forma de onda, já tem uma certa distorção, se vocês olharem, não é uma senoide bonitona, tá meio borocochô aí, já tem uma certa distorção. E olha só, brother, tá em 20 por divisão. Então esse cara aqui, irmão, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, joga 10 para arredondar. 10 vezes 20. Então eu tenho aí 200, né? Pico a pico. Isso que eu... Ó, onde é que tá o pote? Tá aqui embaixo, hein? Depois eu vou subir ali pra gente ver como é que fica. E o nosso último sinal, que é depois do seguidor de catodo, que eu falei que é uma cópia do primeiro sinal, eu vou colocar aqui, né? Ó. Então perceba que praticamente uma cópia, tá?
tem uma cópia aqui do meu outro sinal. A amplitude não chega igual a 1, tá? É muito próximo de 1,09, um pouquinho menor, 1,09, 1,092 por aí, tá? Então, só que lembrando que essa senoide, né, que está saindo depois do seguidor de catodo, então é uma senoide com poder de corrente, tá? Como se fosse um buffer assim. Beleza? Eu vou deixar o meu sinal. Eu vou tirar o meu terceiro sinal aqui para não poluir muito, tá? A gente ficar só com essa forma de onda. Aliás, eu vou tirar o seguidor de catodo, porque é uma cópia desse sinal aqui, para a gente ver o que acontece quando eu começo a excursionar os outros sinais, tá? Vou tirar também o meu segundo, beleza? E daí agora, brother, se liga no que a gente vai fazer. Eu vou começar a excursionar esse potenciômetro, que é o primeiro potenciômetro, tá? Então, olha o que vai acontecendo com a minha forma de onda. Vai começando a clipar, clipar, clipar. A amplitude cresce violentamente, tá? Olha lá, do meu sinal azul. E o meu sinal que tá de lilás aqui, ó, já tá totalmente distorcido. Olha só, cara, já tem uma distorção violenta aqui nele. Beleza? Já tá todo quadradão, muito louco, tá? Só que eu consigo mais ganho ainda, porque o segundo estágio eu não coloquei ganho. Olha só. Então, se eu adicionar mais ganho ainda agora no segundo estágio, brother, se liga. Vou adicionando ganho, a onda vai ficando quadrada, clipadona, e aqui tá na baga da baga da baga. Tá? Aqui tá tudo na soca, o amplificador tá no... tá se apitando todo aí, tá? Então a forma de onda dá de ver o tipo de distorção, né? E o que eu queria ver com vocês agora, para finalizar aqui, é a resposta em frequência e dar uma olhadinha na transformada de Fourier para a gente ver essas várias harmônicas que vão considerar, que vão formar aí a nossa distorção, ok? Então, nesse momento, opa, deixa eu dar um stop aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui na resposta em frequência. Eu vou dar uma atualizada. Olha só. Naquela situação em que o meu amplificador ele tá na soca, tá? Ele tá na soca, tá? Todo arregaçado lá. Como é que ficou nossa resposta em frequência? Então, lembrando que até 20K é audível, ok? Então, perceba que, dada a sua amplitude, cada sinal teve uma... aqui está em dB, né? Ó, aqui está em dB. Cada sinal teve a sua gama de amplificação, né? E se a gente vê desde a crista para baixo, aqui, ó, se a gente puxar aqui o 20K, já começa a ser atenuado, né? Então, em verdinho eu tenho o meu primeiro sinal, ó. Então ele tem uma excursão de frequências muito grande. A partir do momento que eu vou aumentando o ganho, né? Você perceba que ele, até o meu de vermelho, ó, se você olhar para esse sinal e o sinal de vermelho, que já é o sinal de segundo estágio, eles são bem parecidos, né? Eu já tinha comentado sobre isso. Porém, agora na saída do terceiro, olha só como é que ficou esse sinal. Aqui parece que é um sinal só, mas são os dois sinais, que é o sinal do terceiro estágio e o sinal do seguidor de catodo, né? Que eu falei que um era cópia do outro, né? Então aqui o que acontece? A gente já percebe, apesar da sua... Aqui está em quase... Vamos clicar aqui. 65, acho. Ó, 64.9. Quase 65 dB, tá? Acima do nosso originalzinho lá, tá? Do nosso sinal original, que era, se não me engano, era 500 milivolts pico a pico, né? Ou amplitude de 500, então dava 1 volt pico a pico, tá? Então o nosso sinal tem essa resposta em frequência, né? Dando uma olhada, lembrando que 3 dB é equivalente a quase 70% do sinal. A gente tem a amplitude aqui, ó, daqui para cá deve ter, ó, mais ou menos isso, né? Que vai de 95, 5 dB, 4 dB. Então o corte, ó, vai ficar entre 500 Hz e 20K,
que é bem aquela frequência audível, né? Depois começa a cair consideravelmente, chega a cair mais até do que o nosso segundo sinal. Beleza? Então tá aí resposta e frequência, bem legal para a gente fazer essas análises. E para finalizar, eu tenho a nossa transformada de Fourier. Essa transformada que eu fiz aqui, ó, que está enaltecendo só a frequência de 1K, lembrando, a entrada lá está em 1K, né, 1 kHz. Eu tenho uma amplitude considerável aqui em 1K. Aqui não está em log não, tá? Aqui está em volts, tá? Tem uma amplitude considerável aqui na frequência fundamental e pouca contribuição. Só que quando eu fiz essa transformada, eu estava com os potenciômetros tudo bem atenuado, né? Então agora eu vou simular de novo. Vamos ver lá naquela situação da Ixi, eu acho que a nossa resposta ficou ainda muito parecida. Ah, tá, agora foi. Beleza, da nossa distorção. Ele tá pensando um pouco aí, olha só. Brother, então, se liga, brother, se liga. Eu tenho a minha fundamental lá no teto de 160 volts de pico, tá? Olha só. A minha fundamental 160. Depois lá em 40 volts eu tenho a minha harmônica ímpar. Tenho presença da minha harmônica par. Ó. Ok? Perto de, sei lá, uns 22 volts por aí. Aqui, né? Ó. Uns 21,6 volts. Estão vendo? 2K. Depois 4K. Atenuação fica bem parecida. Ó, 20 volts e uma coisinha. Depois 6K. Cara, assim, ó, eu não tenho essa propriedade toda para estar falando, mas me parece, pelas minhas pesquisas aí que fiz, isso aí tudo que a gente, né, essa distorção da válvula, essa presença das harmônicas pares é essa assinatura, essa característica do som do vidro, né? Então perceba a série de harmônicas que a gente consegue perceber nessa distorção, né, que faz com que tem essa distorção característica do amplificador valvulado. Ok? Era isso então. Um abração para vocês e até o nosso próximo capítulo da novelinha do High Octane. Abraço!